Já aconteceu de você contar alguma coisa negativa que aconteceu em sua vida para alguém e essa pessoa responder: "Ah, você precisa pensar pelo lado positivo"? Mas será que somente isso nos ajuda? Esse é o nosso bate-papo aqui de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Mundo Psi, esse espaço para nós conversarmos sobre o apaixonante universo da mente e do comportamento. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Bem, eu comecei aqui o vídeo, trazendo essa pergunta de exemplo e não é difícil nos dias de hoje, quando a gente quer compartilhar com alguém, contar para alguém alguma coisa que está nos preocupando, aborrecendo, que foi chato, uma situação delicada na nossa vida. E aí a gente é bombardeado de frases, essas frases de efeito, frases, como você precisa pensar pelo lado positivo, seja positivo, não desista nunca, você não pode reclamar, reclamar só atrai coisas ruins, nós temos que ter só boas energias o tempo todo, enfim. Frases parecidas com essa. Esse excesso de positividade é o que vem sendo chamado de positividade tóxica. Mas o que é isso? Bem, positividade tóxica diz respeito a essa busca, essa tentativa frenética de exaltar somente o lado positivo e o que é visto como positivo e de tentar abafar, de tentar reprimir o que é negativo. Então, nesses casos, a pessoa busca intensamente esconder, abafar de si mesma e dos outros qualquer coisa que pode ser ruim ou negativa. É como se fosse assim, sentimentos de tristeza, frustração, raiva, eles são inadequados e não deveriam existir. É como realmente se na nossa sociedade atualmente o recado fosse esse. O certo, o correto é ser feliz, estar bem, sorrindo, cheio de energia, pronto para tudo, para todos os desafios. Isso é certo, isso é ok. Se você está se sentindo diferente disso, então tem alguma coisa errada. É mais ou menos como se fosse esse o recado, ok? Bem, aqui eu penso que vale destacar que muito desse aspecto está ligado ao uso que nós fazemos aí das redes sociais, dessas questões da mídia, porque realmente existe um comportamento nas redes sociais, na mídia, que destaca muito essa vida perfeita, bonita, em lugares incríveis, vivendo somente coisas boas. E aí, o contrário disso, praticamente a gente não encontra, Então, nós fazemos o quê? Comparação o tempo inteiro. E aí, a gente também tenta colocar nessas redes e nesses locais o nosso lado mais perfeito possível, o mais positivo possível. Então, acaba que entra nesse ciclo onde só é permitido ou só é bem-vindo o que é bonito, feliz e para cima e positivo. Além disso, na minha visão pelo menos, tem um excesso de frases motivacionais nas redes, não tem? Eu acho até que isso aumentou com a pandemia, durante o período da pandemia. A gente abre a rede social, sempre tem uma frase ali que é para motivar, que é para incentivar, e nem sempre o efeito acaba sendo esse. Então é mais ou menos por aí que a gente precisa tomar cuidado. O que pode acontecer muitas vezes, ou o problema desse excesso de positividade, é que as pessoas, primeiro elas acabam, a gente não vive o tempo todo feliz, o tempo todo bem, a gente tem situações que são desafiadoras na vida e isso é comum para todas as pessoas. Se a gente não aceita ou se a gente não encara essas situações desafiadoras da maneira como deveria ser, a gente começa a abafar muitas coisas, distorcer aspectos da nossa realidade e aí sim a gente pode ter alguns problemas em relação a isso. Eu digo sempre que a nossa paleta de cores de emoções
Nessa paleta tem sim a tristeza, tem a raiva, tem a frustração, tem o medo, tem ciúmes, tem inveja. Todas elas estão aí nessa paleta nossa de emoções. E elas são muito importantes. A gente acaba classificando como negativas, fizemos isso naturalmente aí com o tempo, mas elas são muito importantes. Elas também dizem algo pra gente, elas também querem nos mostrar que tem algo acontecendo. Então elas precisam também ser vistas e ser sentidas. Um grande problema que a gente tem ao fazer isso, de colocar todas essas emoções ditas negativas dentro de uma caixinha, fechar lá no fundo da nossa mente, um grande problema disso, além do sofrimento emocional que pode trazer, nós podemos adoecer, né? Adoecer não somente a mente, mas o nosso corpo também adoece quando a gente não consegue vivenciar mesmo as nossas próprias emoções. Bem, e aí o que é que nós podemos fazer então? A ideia é que a gente possa ter muito mais consciência e, acima de tudo, que a gente reconheça as nossas próprias emoções. Que a gente aceite que sim, há momento em que nós vamos nos sentir triste. E que a gente sair correndo, tentando imediatamente ficar feliz, não vai resolver a situação. Muito pelo contrário. Pode até piorar, isso pode ser uma grande armadilha. Então, nesse processo, vamos tentar ser um pouco mais honesto com a gente mesmo. Vamos ter um pouco mais de coragem de olhar para esses sentimentos. Não é ficarmos mergulhados somente naquela coisa ruim, no que está acontecendo, não é nada disso. Mas validarmos aquilo para que aí sim a gente possa encontrar as melhores formas de lidar, de fazer, de resolver, isso sim é o esperado, isso sim é o mais indicado para a gente fazer. Então lembre-se dessas palavrinhas: ter consciência do que você está sentindo, reconhecer, saber identificar quais são as emoções, validar, aceitar que essas emoções são sim possíveis de existir. E aí, a partir de tudo isso, você começa um processo de verificar o que fazer, o que vai precisar, né? De quais atitudes, quais ações você vai precisar fazer. Tudo com calma, tudo ao seu tempo, tudo com um pouco mais de leveza. Bom, vou destacar aqui que eu não quero colocar essa questão de nossa, então a gente não tem que ser positivo na vida? Claro que sim, mas tudo com medida, tudo com equilíbrio. O excesso é o que nos atrapalha, ok? A ideia é termos sim um olhar mais ampliado da vida, a ideia é termos sim possibilidades mais promissoras e otimistas frente às situações, com toda certeza. Mas para isso a gente não precisa reduzir, a gente não precisa anular outros aspectos que são naturais, que nos fazem humanos. Bem, espero que esse vídeo possa ter auxiliado de alguma maneira, para que cada um de nós consiga encontrar qual é o nosso ponto de equilíbrio nisso tudo. Quando a gente está bem, quando não está, enfim. Curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, vamos levar mais e mais informações por aí, ok? Um grande abraço e até o próximo!